Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje o papo é sobre um trecho bem específico, sabe? O capítulo 13 do livro Sexo e Destino. Aquele psicografado pelo Chico Xavier, atribuído ao André Luiz. É bom a gente lembrar rapidinho, né? A fonte se apresenta como uma narrativa lá do plano espiritual. Descreve uns eventos bem complexos, misturando gente daqui encarnada e espíritos. A nossa ideia aqui é explorar essa trama, tentar entender as motivações que o texto dá para os personagens e como ele descreve essa interação toda, sabe? Entre o nosso plano físico e o espiritual. Ok, então vamos lá. O capítulo já começa com um clima assim, pesado. O narrador, o André Luiz, está apreensivo. Ele observa o Cláudio Nogueira e um espírito que está com ele. Ele sente que tem algo obscuro ali se formando, mas ainda não está claro o que é exatamente. Sim, essa apreensão inicial é o gatilho, né? O André Luiz está ali como observador espiritual, tentando entender uma situação que é moralmente bem complicada. E um ponto importante logo de cara, ele não consegue falar fácil com o superior dele, o irmão Félix. Isso meio que força ele a agir sozinho naquele momento, tomar a iniciativa. E ele age mesmo. Decide ir direto falar com esse espírito que acompanha o Cláudio. Mas o jeito como ele faz isso é curioso. O texto descreve ele precisando adensar a forma, espessar os traços, um esforço mental intenso que levou quase 1 hora. Isso já mostra que mesmo no plano espiritual, agir diretamente tem lá suas dificuldades, né? Não é só querer e pronto. Exatamente, não é algo trivial, mostra uma mecânica espiritual, digamos assim, como descrita na obra. A vontade precisa ser treinada, focada. É interessante porque quebra aquela ideia de que no mundo espiritual tudo seria instantâneo, sem esforço algum, né? O perispírito, essa matéria espiritual, tem sua plasticidade, mas para moldar exige concentração, energia. Essa quase 1 hora de preparo demonstra bem isso. Não é um passe de mágica, sabe? Faz todo sentido. Bom, aí preparado, o André Luiz vai lá no apartamento do Cláudio, bate na porta. E quem atende? Justamente o espírito que ele estava procurando. A tática do André Luiz é interessante. Ele chega humilde, usa uma linguagem mais, assim, popular, finge que está procurando outra pessoa, tudo para focar a atenção no espírito e ganhar um pouco de confiança. Uma atuação mesmo. É uma tática de infiltração, pode-se dizer. Ele precisava quebrar a desconfiança inicial daquela entidade, né? E no começo parece que funciona, sabe? O espírito, que depois a gente descobre que se chama Ricardo Moreira, até relaxa um pouco. Dá um nome, inventa uma história lá sobre o tal amigo que o André Luiz procurava dizendo que morava em Brás de Pina. Mas aí a coisa vira completamente. Sim, a mudança é muito brusca. Quando o André Luiz pede para entrar, falando que está cansado, aí o Moreira explode. A reação é de uma violência, ele chama o André Luiz de descascado, um termo bem pejorativo, né? Expulsa ele aos empurrões, ameaça bater, manda ele se catar. Uma hostilidade, assim, extrema. Nossa, essa cena diz muito sobre o Moreira. Mostra essa agressividade dele, o caráter dominador e, claro, o tipo de influência que ele tem sobre o Cláudio. E esse termo descascado, como o texto depois explica, seria tipo uma gíria usada nesses planos espirituais mais densos, né? Para falar de espíritos desencarnados de um jeito bem depreciativo. Essa raiva toda mostra o quanto ele protege esse domínio sobre o Cláudio. E essa ligação entre eles é forte mesmo. Tem aquela outra cena, do almoço. O texto descreve o Moreira se alimentando junto com o Cláudio por osmose fluídica. Osmose fluídica? Isso soa bem sinistro, hein? É descrita como uma partilha de energia quase parasitária, sabe? Imagina um Moreira se alimentando das energias vitais do Cláudio, energias que já estão viciadas por essa intenção negativa que une os dois ali. Forma-se uma simbiose muito tóxica. Um acaba potencializando o padrão vibratório do outro. Entendi. Pesado. Bom, mesmo depois de ser expulso, o André Luiz não desiste, ele continua observando. E aí, durante aquele almoço do Cláudio com a esposa, a Márcia, ele percebe a comunicação mental rolando solta entre o Cláudio e o Moreira. O texto chama de sistema de conjugação mental. É nesse momento que o plano fica claro, através das formas pensamento deles. Como é isso? Ele vê o plano nessas formas pensamento. O texto sugere que são como projeções mentais quase visíveis lá no plano espiritual.
sabe? Exteriorizações das intenções mais fortes. É como se o pensamento intenso e focado do Cláudio e do Moreira, direcionado para aquele plano de abordar a Marita na casa da Cressina, como se fossem caçadores mesmo, como se isso criasse uma imagem, uma cena, que revela tudo para quem tem a sensibilidade do André Luiz, tipo uma telepatia visualizada. Que coisa. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. E a conversa do Cláudio com a Márcia logo depois é de uma frieza. Ele pergunta pela filha deles, a Marina, mas na verdade o interesse é saber da Marita, a filha adotiva. E a Márcia, coitada, inocente, conta que a Marita ligou lá de Copacabana, da casa da Cressina, dizendo que talvez ficasse até mais tarde no trabalho, não ia voltar para jantar. Era exatamente o que o Cláudio e o Moreira precisavam ouvir. Claramente uma manipulação dissimulada, né? Ele usa uma pergunta normal sobre a Marina como desculpa para conseguir a informação que ele queria sobre a Marita. A naturalidade com que ele faz isso mostra o quanto ele já está mergulhado naquele plano, totalmente em sintonia com a sugestão do Moreira. Sabendo do plano, o André Luiz corre para a pensão da Cressina, lá em Copacabana. E lá ele confirma. A Marita e o namorado, Gilberto, marcaram mesmo de se encontrar às 8 da noite. A confirmação vem por um bilhete do Gilberto que a própria Cressina lê para Marita. A tensão só aumenta. O tempo tá correndo, né? E o plano terrível tá prestes a acontecer. Aí bate o desespero no André Luiz. Ele precisa fazer alguma coisa, alertar alguém, mas como? Ele tenta achar uma mente encarnada que esteja receptiva a uma inspiração, sabe? O livro até descreve uma tentativa direta que falha. Ele tenta influenciar um dos chefes da Marita para pedir que ela fique mais tarde no escritório. Mas a mente do chefe desvia completamente. Ele pensa na Marita, mas aí começa a pensar no salário dela, achar que ela já ganhava bem, e simplesmente ignora a sugestão mental que o André Luiz tentou mandar. E aqui está um ponto-chave dessa narrativa, né? A sintonia, ela é a porta de entrada para a ajuda espiritual. Não adianta a boa intenção vir de cima, digamos assim, se a mente aqui embaixo está fechada ou sintonizada em outra coisa, nesse caso, preocupação com dinheiro, julgamento sobre o salário da moça. Isso reforça muito a ideia da responsabilidade de cada um pela própria receptividade mental. A ajuda não pode se impor, entende? Isso é um pouco desanimador, né? Quer dizer, sugere que a ajuda espiritual tem limites bem claros, definidos pela nossa própria cabeça. É uma perspectiva que foca muito no livre-arbítrio e na responsabilidade. A ajuda estaria disponível, segundo essa visão, mas a conexão depende da gente, da nossa abertura mental, vibracional. Se a pessoa está mergulhada em pensamento egoísta, materialista, negativo, ela mesma cria a barreira. Entendido. Bom, sem conseguir intervir, o André Luiz fica ali de prontidão. 7h30 da noite, o Cláudio chega na pensão e a preparação dele é coisa de filme. Peruca para parecer mais novo, roupa parecida com a do Gilberto e até o perfume de cravos que o rapaz usava. Um disfarce completo para agir no escuro. E o Moreira, claro, colado nele o tempo todo. Uma preparação muito meticulosa, mostra a premeditação e o quanto ele estava totalmente imerso naquele propósito de enganar a Marita. O próximo passo é garantir a escuridão. E a frieza do Cláudio ao subornar o porteiro, o Fafá, é muito calculista. Ele pede para o Fafá desligar o fusível geral às 8 em ponto, por uns 15 minutos. A desculpa, que precisava identificar o desencaminhador da filha Marita sem ser visto, sem fazer escândalo. E o Fafá, que já estava meio alcoolizado e viu o dinheiro, topa na hora. Sim, demonstra a obsessão e a total falta de escrúpulos dele, né? Ainda mais potencializada pela influência constante do Moreira. Ele manipula tudo e todos ao redor para criar o cenário perfeito para o ataque. E aí, no instante em que a pensão fica toda escura, às 8 horas, chega o irmão Félix. Finalmente, ele encontra o André Luiz, que, aflito, conta rapidinho o que está acontecendo. A chegada do Félix representa a presença da ajuda superior. Mas, será que ela vai conseguir agir a tempo? Ou mesmo ser percebida? Juntos, eles observam o Cláudio e o Moreira ali, na porta do quarto da Marita. A descrição é forte, uma dupla de sentimentos e propósitos iguais, totalmente fechados para a energia do Félix, imersos em pensamentos de lascívia. O texto usa aquela metáfora dos lobos humanizados, insensíveis à presença boa ali perto. Mais uma vez, a questão da sintonia, né?
A vibração densa do Cláudio do Moreira os torna impermeáveis. Eles não conseguem perceber a energia mais sutil, mais elevada do Félix. Estão em outra frequência, focados só no objetivo doentio deles. E aí a tragédia acontece. Na escuridão, a Marita ouve a porta abrir. Ela tem certeza que é o Gilberto. Tomada pela paixão, pela saudade, ela não pensa duas vezes. O texto diz, abrindo ansiosos braços. Ela se entrega para quem entrou. E o Cláudio, impulsionado por ele mesmo e pelo Moreira, a abraça e beija. A vulnerabilidade da Marita nesse ponto é crucial. Não é só a escuridão física, mas a escuridão da paixão sem vigilância, da expectativa ansiosa que a cega, sabe? Impede ela de perceber o perigo, a energia diferente daquela pessoa. Ela está projetando o desejo dela na situação. Terrível. O Félix, vendo a cena, fica profundamente abalado e se retira. O André Luiz vai atrás e vê ele sofrendo em silêncio. Uma oração muda que lhe extravasava agora em grossas lágrimas. A dor do Félix é palpável na descrição. Ver aquilo acontecer sem poder impedir. Mostra o lado humano, por assim dizer, desses mentores espirituais que a obra descreve. O envolvimento emocional deles é real, a compaixão existe, mas a impotência diante do mau uso do livre-arbítrio e das consequências inevitáveis, isso é doloroso para eles também. Eles não são juízes distantes, eles acompanham e sofrem junto, né? Essa reflexão do André Luiz sobre a dor desses guardiões invisíveis toca fundo. É um chamado à nossa própria disciplina, ao respeito por quem nos acompanha espiritualmente. Faz pensar, né? Sim, com certeza. É um lembrete da responsabilidade que temos não só por nós mesmos, mas pelo impacto das nossas ações naqueles que se importam conosco, nos dois planos da vida. A luz demora quase 20 minutos para voltar. Quando volta, ouve-se o grito da Marita. O choque de perceber o engano é brutal. Ela foge pela janela desesperada. O confronto com a realidade depois do engano deve ser devastador. E nesse meio-teco chega a Dona Márcia. Ela tinha sido alertada pela Crecina e pelo Fafá sobre a presença estranha do Cláudio ali. Ela vê a Marita fugindo e dá de cara com o Cláudio saindo sozinho do quarto. A cena está montada para o confronto final. O momento da verdade, onde as máscaras todas caem. Então, o que tudo isso significa? A Márcia, entendendo a dimensão da tragédia, explode. Ela revela que sempre soube do caso antigo do Cláudio com a Aracélia, a mãe biológica da Marita, e que guardava as cartas dela como prova. E aí vem a bomba final. Ela joga na cara do Cláudio que a Marita é filha dele. A acusação é fulminante. Louco, você ultrajou sua própria filha. O texto diz que o Cláudio fica paralisado, como que fulminado por um raio. Nossa! Um clímax terrível, que amarra todas as pontas soltas do capítulo de uma forma chocante. Os segredos do passado, a obsessão do Cláudio, a influência horrível do Moreira, a vulnerabilidade da Marita, as tentativas de ajuda que não deram certo, tudo converge para essa revelação final. A ironia trágica é imensa. E as consequências kármicas, né? Embora não estejam detalhadas ali, ficam subentendidas como gravíssimas. Que capítulo intenso. Recapitulando rapidinho, então. A gente viu a investigação do André Luiz, a descoberta desse plano terrível do Cláudio do Moreira, a dificuldade da intervenção espiritual por causa da sintonia do livre-arbítrio, depois a execução da emboscada, no escuro, se aproveitando da paixão da vítima, e essa revelação final, devastadora, que expõe a profundidade da transgressão do Cláudio contra a própria filha. Exato. A narrativa constrói um quadro muito dramático dessa interação constante que o livro propõe entre os planos físico e espiritual. Ilustra bem as consequências graves que podem vir de desejos descontrolados, de ações egoístas, e, ao mesmo tempo, sublinha a responsabilidade pessoal, mesmo diante de influências externas, sejam espirituais ou não. O Cláudio foi influenciado, sim, mas ele agiu conforme as próprias inclinações dele. Deixa muito pra gente pensar, né? Sem dúvida. E talvez fique uma provocação final para quem nos ouviu.
Essa descrição toda de influências, de interconexões invisíveis, de como pensamentos e intenções podem ter consequências tão concretas, tão dramáticas, como será que isso pode ressoar na maneira como a gente olha para as nossas próprias escolhas, para as tentações e para essa teia de responsabilidades que liga a gente uns aos outros de forma visível e invisível? O texto sugere que essas conexões são bem mais profundas do que a gente costuma imaginar.